Olá, alunos do 8º ano do ensino fundamental, bem-vindos à nossa revisão de ensino religioso. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso, e vamos ver do que vai tratar essa revisão. Revisão e avaliação da aula 14. Então agora você se organiza o seu material, revisita os seus apontamentos e presta atenção porque a nossa aula vai começar. Olá, alunos do 8º ano. Então vamos agora para a nossa revisão de ensino religioso, um momento muito especial, muito importante, que nós vamos poder revisitar as anotações, os apontamentos, tirar as dúvidas, ver aqueles pontos mais importantes das aulas dessa unidade que agora está concluindo. Vamos lá, vamos começar? Então, olha, um ponto muito importante que foram vistos nessas aulas foi Max Weber e a comparação de religiões. Max Weber é esse estudioso, esse cientista social que se debruçou sobre a questão das religiões e fez uma comparação para melhor estudá-las e os efeitos da religião sobre a sociedade. Max Weber comparou diversas religiões ao redor do mundo. Ele identificou o papel que essas crenças exercem tanto no comportamento individual quanto na formação de comunidades. Ele destacou que as religiões podem provocar transformações na economia, política e estrutura social de uma sociedade. Olha só, Max Weber observando, e destacando o poder de influência das religiões nas sociedades nas quais elas estão inseridas. E um poder, uma influência das religiões vai ser na questão do trabalho. Como as tradições religiosas, seus dogmas, suas doutrinas vão influenciar o trabalhador, o homem, a mulher que se dedica a um trabalho específico dentro da sociedade. Vamos ver isso agora? A relação entre trabalho e religião. Segundo Weber, a forma como as pessoas trabalham e buscam sustento está ligada às suas crenças religiosas. Isto se reflete em valores éticos e concepções de mundo que guiam suas ações. Por exemplo, a ética protestante valoriza o trabalho árduo e isso influenciou o surgimento do capitalismo. Olha que interessante, né? O protestantismo, ele valoriza o trabalho árduo, o trabalho duro, constante, contínuo, honrado, ético. E esse comportamento de muitos protestantes, cristãos protestantes, vai influenciar o surgimento do sistema capitalista. Vamos aprofundar isso aí. Olha, essa próxima cartela está aprofundando muito bem. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Weber explorou a ideia de que o protestantismo exerceu uma forte influência no surgimento do capitalismo. A religião protestante valoriza o trabalho como uma missão divina. Olha só que interessante. Isso levou a uma cultura de disciplina e acúmulo de bens que contribuiu para a emergência do capitalismo moderno. Olha que importante, como também a religião influencia nas questões econômicas e vai dando a cara da sociedade que nós vivemos hoje. Ainda há uma outra questão aí, o papel da religião na política. Como a religião vem influenciando a política, sobretudo nas últimas décadas, Mesmo em estados laicos, as crenças religiosas influenciam a política. Muitos políticos baseiam suas ações em valores religiosos que podem refletir no comportamento do eleitorado. Religião e política se misturam nas questões de moralidade e ética, como debate sobre aborto, eutanásia e casamento. Olha só a influência da religião também nas decisões políticas, na escolha do seu candidato no momento de votar. A religião está presente aí nessas questões. Mas também em outras questões, olha só. Religiões e movimentos sociais
religiões frequentemente impulsionam movimentos sociais em busca de justiça e igualdade. Um exemplo é o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, liderado por Martin Luther King, um pastor cristão. Líderes religiosos como o Papa Francisco e o Dalai Lama também inspiram transformações sociais por meio de suas mensagens de paz e solidariedade. Olha só, a religião ela influenciando a sociedade para o bem, para a paz, para a solidariedade, para a união. Isso é importante. E por isso mesmo, pela atuação desses líderes religiosos, a gente também precisa fazer uma análise sobre o papel das religiões na construção da paz. A religião é a principal promotora da paz entre os povos, entre as pessoas, entre as culturas. Muitas tradições religiosas se dedicam à promoção da paz. O diálogo interreligioso é um esforço global para criar entendimento e harmonia entre diferentes crenças. Líderes religiosos ao redor do mundo, mais uma vez aí falando do Papa Francisco e do Dalai Lama, que é uma das principais lideranças do budismo, têm incentivado essa cooperação para combater a violência e promover a paz mundial. Olha só, as religiões, apesar de muitas guerras da humanidade, nós, se não me engano, nós ainda vamos ver isso nessa revisão, foram motivadas tiveram motivações religiosas, mas o papel da religião é esse de fato, é combater a violência e promover a paz mundial. Ok? Baseado nisso, vamos ver agora um vídeo, uma entrevista com a senhora Mercy Soares. Vamos acompanhar que ela é muito interessante. Olá, sou Mercy Soares, faço parte da equipe de formadores da Arquidiocese de Manaus e estou como educadora social, socioambiental do SARES, Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental, uma obra dos jesuítas. O papel da Igreja na Amazônia é vital para a promoção da justiça social, dos direitos humanos e da preservação ambiental. Ao longo das décadas, a Igreja tem sido um pilar de apoio às comunidades locais, povos originários, comunidades tradicionais, além de ser uma defensora incansável na integridade da floresta e dos povos, que dela usufrui e precisam. Seu envolvimento em questões sociais e ambientais reflete a visão de uma Igreja transformadora, libertadora e enculturada. Apesar de seu papel fundamental na religião, a Igreja na Amazônia enfrenta desafios consideráveis. A presença de forças econômicas e políticas poderosas como o agronegócio e a mineração, muitas vezes entram em conflito com as ações de defesa dos direitos humanos e do meio ambiente, que a Igreja promove. Líderes religiosos, como padres e bispos, muitas vezes se tornam alvos de ameaça, violência e até assassinatos, por seu envolvimento em causas sociais e ambientais. Além disso, a Igreja também enfrenta dificuldades no fortalecimento de sua presença em áreas remotas, onde o isolamento, a falta de recursos e a escassez de vocações dificulta o trabalho pastoral. A Igreja Católica e outras denominações cristãs têm se posicionado historicamente como defensora dos direitos dos povos indígenas e das populações ribeirinhas. Muitos líderes religiosos trabalharam na denúncia das violações de direitos humanos na região amazônica, especialmente no que diz respeito à grilagem de terra, a conflitos agrários e à exploração predatória dos recursos naturais. A Igreja ela tem sido uma voz ativa em apoiar as lutas por terra, em contexto onde muitas vezes as comunidades locais se veem ameaçadas pela atuação de grandes empresas e interesses políticos.
Além disso, tem auxiliado na articulação de movimentos sociais que buscam a preservação da floresta e a garantia de direitos territoriais aos povos indígenas. Então, garantir os direitos, a garantia de direitos dos povos tradicionais, dos povos indígenas, é uma das bandeiras das igrejas, uma vez que acredita-se que a nossa fé professa que todos os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Faça o homem e a mulher, né? Faça o homem à imagem e semelhança. A minha imagem e semelhança, disse Deus. Então, é o mandato de que todos tenham a garantia de direitos. Todos têm direitos aos bens comuns. Todos têm direitos aos elementos essenciais vitais, como a água, por exemplo, e o ar, que é produzido por toda a nossa natureza. Então, as garantias de direitos é uma das bandeiras essenciais de toda a igreja missionária, libertadora, transformadora. A igreja que acredita no Evangelho de Cristo, e todas as igrejas em comum, que cristãs, e independente de ser cristãs, todas as igrejas que professam uma fé, possam defender a vida e a garantia de direitos. Muito obrigado, senhora Messes, por sua contribuição. E vamos ver agora um outro ponto muito importante tratado nas nossas aulas. Vamos lá. Questão da alienação religiosa. Todos esses casos, né, que nós vimos ao longo das nossas aulas, pode ocorrer, né, o mau uso ou uma deturpação do fenômeno religioso. E este passa a justificar atitudes erradas e até mesmo criminosas. Quando se interpreta mal o conteúdo de um livro, quando se aplica mal uma ideia, quando se constrói e se compreende mal uma ideologia, e quando se prega mal uma religião, podem ocorrer as diferentes formas de alienação. E vamos ver agora alguns dos estudiosos que se dedicaram a essa questão da alienação religiosa. Né? Alienação religiosa em Karl Marx, Karl Marx, para esse filósofo alemão, Karl Marx, a religião era um instrumento que servia aos interesses do Estado e da burguesia, que era a classe mais rica da sociedade, com o fim de anestesiar o povo. A religião teria como finalidade incutir nas pessoas a submissão aos poderes políticos, econômicos e religiosos, evitando assim todo tipo de revolução social. É de Marx a frase: "A religião é o ópio do povo". Nesta frase, o filósofo qualifica a religião como uma substância alucinógena, o ópio, bastante usada pela burguesia europeia na Idade Média e no início da Idade Moderna. É importante destacar que Marx condena o mau uso político e social da religião. Isso é importantíssimo. Marx não condena a religião, mas o uso distorcido da mesma para fins que não são nada religiosos. Vamos ver aqui também outro estudioso que vai tratar sobre alienação religiosa, Ludwig Feuerbach. Para esse outro filósofo alemão, Ludwig Feuerbach, o problema religioso não estava no social, mas no próprio ser humano. Para ele, a religião se torna uma alienação quando o ser humano projeta a si mesmo, indo além dos limites humanos e criando um ser com atributos humanos e divinos ao mesmo tempo. Para Feuerbach, Deus seria uma manifestação da alienação humana da própria pessoa, quando esta se percebe livre, pelo menos ideologicamente, das limitações de sua própria existência, como a mortalidade e a finitude, por exemplo. Por isso, a religião será responsável por esse processo de alienação, segundo esse pensador alemão.
Aí vamos ver a diferença entre os dois pensadores, entre Feuerbach e Marx. Diferente de Marx, que via a religião como instrumento exterior ao indivíduo, para Feuerbach, a religião será um processo interno à pessoa, que verá em suas próprias potencialidades um ser superior e transcendente. E um outro tema também que nós vimos nas nossas aulas é a religião como motivadora de guerra. As guerras motivadas pela religião ficaram conhecidas como guerras santas. O termo é uma contradição. Porém, o fato foi e tem sido uma triste realidade no mundo. Um exemplo de guerras santas foram as cruzadas medievais, ocorridas lá na Idade Média, onde cavaleiros cristãos do Ocidente guerrearam contra o exército dos reinos muçulmanos pelo controle religioso e político da Terra Santa durante a Idade Média. Já na Idade Moderna, há o fenômeno da intolerância religiosa, que tem sido uma espécie de guerra travada pelas minorias religiosas que, geralmente, sofrem algum tipo de ataque preconceituoso. Dentro dessas minorias religiosas estão as religiões de matriz africana e as religiões indígenas. Esses dois grupos religiosos têm vivido uma verdadeira guerra na luta por seus direitos. Ainda um outro tema que nós vimos nas nossas aulas, o uso político da religião. Olha só, recentemente, nas últimas décadas, temos visto um destaque para o tema religião nas notícias acerca das eleições. Grupos numerosos de eleitores religiosos têm sido cada vez mais disputados pelos candidatos a cada eleição. Baseado nisso, muitas propostas eleitorais têm sido pautadas na moral religiosa, mesmo em oposição ao ideal democrático e à laicidade do Estado brasileiro, que não possui uma religião oficial. Olha só que interessante, né? E em busca de votos, em busca de eleitores, muitos políticos, muitos candidatos têm se voltado para essa questão religiosa, têm se apoiado nessa pauta de costumes, né? Falando de moral e usando a moral religiosa para respaldar o seu discurso. Um uso político da religião que ameaça a democracia e ameaça a laicidade do Estado. Um outro ponto interessante que nós vimos também nas nossas aulas, valores pessoais e coletivos. Outra questão religiosa muito importante na sociedade e que está conectada às práticas sociais e humanitárias das religiões é a promoção dos valores humanos, promoção daquilo que é essencialmente humano, né? Os valores direcionam a conduta e as decisões de uma pessoa religiosa. Essa pessoa não vive só, isolada, mas dentro ou fora da comunidade de fé, ela precisa se relacionar com os outros. Muito importante isso, ninguém vive isolado. Dentro da nossa religião ou fora dela, nós precisamos nos relacionar com as outras pessoas. E nesse relacionamento aí entram em campo os nossos valores, os nossos princípios. Continuando. Independente de qualquer religião, esta relação humana precisa ser pacífica e harmoniosa. Olha aí o desafio. Independente de qualquer religião, quando pessoas diferentes se encontram, essa relação precisa ser pacífica e harmoniosa. Não pode ser baseada no conflito, né, na agressão física ou verbal. Né? Vamos continuar nessa reflexão. Valores envolvem tomadas de decisões na vida. Tomadas de decisões envolvem responsabilidades. Por isso, é necessário estar preparado para lidar com imprevistos, né? Ou seja, nós precisamos responder pelas decisões que tomamos nesses relacionamentos, né? Todas essas questões. Vamos lá, continuando. Nossas crenças e valores podem nos ajudar a fazer escolhas, tomar as decisões corretas e a lidar com as consequências dessas escolhas.
Quando nós estamos seguros de nossas crenças, de nossos valores, nós lidamos muito melhor com as consequências das nossas escolhas, sejam consequências positivas ou negativas. Nós temos a maturidade necessária para responder por nossas decisões. Vamos lá. A religião nos ajuda com relação aos valores, pois ela é uma das principais transmissoras de valores que temos em nossa vida, juntamente com a família e com a escola. Os ensinamentos religiosos nos mostram que devemos olhar não só para nós mesmos, mas para os outros, para o coletivo, para a comunidade, que também nos ajuda a construir e nos faz praticar os valores. É na comunidade que nós praticamos esses valores, né? Por isso, estar aberto a esse coletivo, estar aberto ao diferente, conseguir nos conectar bem com eles, nos relacionar bem com as pessoas, sem abandonar os nossos valores, né? Isso é muito importante, nos desarmar nesse diálogo com o diferente, com o mundo que está ao nosso redor. Nem todo mundo acredita como nós, nem todo mundo tem a mesma religião que a nossa, tem gente que nem tem religião. Nós precisamos construir pontes de boas relações com essas pessoas. E seguindo, este é um papel e uma função muito importante da religião na sociedade. A formação do indivíduo que se prepara para viver em sociedade. Olha aí que interessante. Uma das funções da religião, além de nos conectar com o mundo espiritual, também é nos formar para viver bem em sociedade, viver em harmonia, viver de forma harmoniosa, de forma sadia, construindo a paz. Apesar de sermos diferentes em muitos aspectos, todos somos seres humanos e o ser humano ele é chamado a construir um mundo de paz, um mundo de harmonia. Então, caros alunos, nós encerramos essa revisão por aqui. Muito obrigado pela atenção e pela participação de vocês e até o nosso próximo encontro.